Boa noite, povo de Deus. Que prazer maravilhoso poder estar aqui neste lugar. Que a graça e a paz maravilhosa de Cristo Jesus seja com todos. Graças a Deus. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ele tem sido fiel e zelado de nós em todos os sentidos. Aleluia. Eu sempre estou muito feliz com Jesus. Eu ainda não encontrei motivos para não estar feliz. Quando você crê em um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso, que te sustenta com mãos fortes, não tem como encontrar tempo para não estar feliz. Em todo tempo eu me encontro grato e feliz ao Senhor por tudo. E hoje eu tenho um motivo ainda maior, que é poder estar aqui juntamente com os irmãos para desfrutarmos dessa festa maravilhosa. E Deus me permitiu ter comigo a minha amada, essa menina linda que me acompanha há poucos dias. A gente se casou. É porque o tempo para a gente não para, né, irmãos? Tem 34 anos e parece que foi ontem. Coisa linda, louvado seja Deus. E Deus me permitiu também ter aqui o presbítero Anderson, juntamente com a sua esposa Ana Cláudia. Que Deus possa estar abençoando. Obrigado por estarem comigo aqui. Obrigado, pastor Kleber, pela confiança. Amados, às vezes você não consegue imaginar a responsabilidade de um líder, de um pastor, quando ele abre o altar para que alguém possa ministrar a palavra do Senhor. A responsabilidade é muito grande. E eu louvo ao Senhor por ter achado graça diante dos olhos do pastor Kleber para poder estar aqui com os irmãos por mais uma vez. Para quem não sabe onde é Neves, porque ele falou da cidade aqui, Neves tem no mapa, eu já disse isso aqui uma vez, é só procurar com carinho que acha. Vai estar ali do lado de Belo Horizonte, da grande BH, e nós estamos ali falando do amor de Jesus, anunciando este evangelho maravilhoso, e Deus tem nos agraciado naquele lugar de maneira poderosa. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, eu não quero ser extenso, eu quero ser o mais breve possível. Eu quero adentrar a palavra do Senhor com os irmãos. Mas antes de nós entrarmos nesta palavra, eu gostaria que você orasse comigo por um instante, pode ser? E nesta oração que você clame ao Senhor para que tenha misericórdia de mim, porque eu sou simplesmente um vaso de barro. Sem o oleiro eu não sou nada. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. Se possível for, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Amado Espírito Santo, é momento de nós nos envolvermos com a Tua palavra, e humildemente eu chego diante de Ti, para Te pedir que por mais uma vez, tenha misericórdia deste simples vaso de barro que está sobre este altar na noite de hoje. Ache eu graça diante dos Teus olhos, e por misericórdia o Senhor venha aspergir do Teu Espírito sobre mim. Eu sei, Pai, que apenas uma fagulha da Tua unção é o suficiente para transbordar sobre toda a igreja, porque o Senhor é maravilhoso. Então, por mais uma vez, que nós tenhamos alcançado graça diante do Senhor, para receber da Tua palavra neste lugar. E ousadamente eu peço a Ti, que a Tua palavra chegue aos corações da mesma forma que ela saiu do Teu trono. E para que isto seja assim, eu repreendo todo espírito contrário, que possa tentar deturpar, manchar a Tua palavra. Seja repreendido agora em nome de Jesus, porque o único Espírito aceitável aqui neste lugar, Pai, é a presença do Teu Santo Espírito. A Ti nós dizemos amém, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja Deus. Amados, 10 anos de festa das cabanas. Meu Deus, 10 anos. Você já parou para pensar nesse período de 10 anos, quantas coisas aconteceram? Quantos vendavais passaram? Quantas tempestades? E nós estamos aqui, graças a Deus. Obrigado, querido, que Deus abençoe. Nós estamos aqui, e eu fico às vezes pensando nisto, e Deus colocou uma palavra no meu coração para dividir com os irmãos,
aproveitando que não foi colocado um tema exclusivo para o evento, e Deus falou comigo, pastor Kleber, sobre chamada. Hoje nós falávamos sobre isso, né? Ter uma chamada da parte do Senhor, e Deus colocou para que eu pudesse compartilhar com os irmãos sobre isso. Às vezes as pessoas têm uma visão um pouco, não vou falar deturpada, mas divergente da realidade de alguns fatos. As pessoas, elas acham que quando você é chamado para um ministério, ou elas acreditam que tem um chamado para o ministério, e quando elas pensam assim, elas acreditam que tudo vai fluir a seu favor, que as coisas vão estar acontecendo como um passe de mágica, e que será simplesmente maravilhoso. Às vezes eu acredito que essas pessoas ainda não entenderam o que é realmente uma chamada de Deus. As pessoas acreditam que, eu já ouvi pessoas dizerem até que ser pastor é muito bom, porque pastor tem tudo, que é tudo fantástico, e tem uma ideia mirabolante do que é o ministério. Talvez elas leram apenas o versículo que nós vamos ler aqui agora, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Você que tem a sua Bíblia, por gentileza, acompanhe. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Verso de número 1. A versão que eu tenho diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Algumas versões diz almeja o episcopado, excelente obra deseja. O irmão Paulo falou isto com a clareza, né? E dá uma impressão assim, que é tudo muito simples. Quem deseja o episcopado, deseja uma obra excelente. E aí você pensa, poxa, então é tranquilo, é muito bacana, é muito gostoso, porque são muitos privilégios, e as coisas vão acontecer de maneira tremenda, nós vamos passar por cima de problemas, que nada vai nos atingir, nós seremos reconhecidos, nós seremos aplaudidos, e as pessoas vão nos saudar onde nós estivermos. Eu gostaria que você pensasse melhor a respeito disso. Eu não sei quantos aqui frequentam a escola bíblica, não sei o quanto que você detém de conhecimento bíblico, mas nós vamos fazer um breve passeio por alguns personagens na noite de hoje, e eu quero que você pense um pouco sobre tudo isto. Amém ou não amém? Quando você pensa assim, mas é tudo muito bacana, né? Eu quero que você entenda que quem tem chamado nem sempre habita nos palácios. Não. Às vezes, a pessoa que tem um chamado real da parte de Deus está lá no pasto, apacentando ovelhas. Quem conhece Bíblia vai entender de quem eu estou falando aí. Mas a gente acha assim, a pessoa que tem chamado é porque já tem estrela, ele já nasceu para isto. Deus, quando tem um chamado para alguém, às vezes esta pessoa está lá no meio da malhada, e Deus chama aquela pessoa, porque aprove a Ele que seja assim. E aí você pensa, então se Deus me chamou, agora está tranquilo, porque com Deus no controle está tudo bem. E você não para pensar que quem tem chamado às vezes também tem que enfrentar gigantes. E esse enfrentar gigantes, irmãos, vai além da visão da ideia fé. É algo chamado coragem. Quando a Bíblia fala desse personagem aqui, a Bíblia diz que ele não tinha estrutura física de guerra. Ele chega num ambiente de guerra, num vale, num ambiente de guerra, 2 exércitos prontos para um confronto, mas ele não tinha nem estrutura física para isso.
Mas ali naquele lugar tinham soldados preparados, estruturados, que passaram anos preparando para a peleja, e todos eles acuados de um lado. E quando eles chegam e questionam: o que está acontecendo? Alguém diz: não, é porque tem um gigante do outro lado, e esse gigante está nos afrontando. Ele disse: mas quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O irmão mais velho disse: fica quieto, menino, fala assim não, você nem viu ele ainda. Irmãos, às vezes quem recebe o chamado tem que ter coragem para enfrentar as batalhas que a vida vai proporcionar, confiando que a vitória já é nossa no nome de Jesus. Mas nós não podemos acreditar que não haverá a peleja, porque ela vai existir. O fronte da batalha sempre vai existir. O que tem que arder no nosso coração é a certeza da vitória, porque aquele que está conosco não perde uma batalha. Mas quem tem chamado, muitas das vezes, tem que enfrentar gigantes. Quem tem chamado, irmãos, às vezes está malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lagar? O que é isso, malhar trigo no lagar? O lagar, talvez você não saiba, era o lugar onde se pisava as uvas para se fazer o vinho. Mas e o trigo? O que era malhar o trigo? Era bater o trigo para soltar ele. Malhar o trigo. Mas por que a Bíblia fala de alguém malhando trigo no lagar? Nada a ver. Lugar de uva é uva, lugar de malhar o trigo é outro. É porque estava se escondendo diante da adversidade, se escondendo diante dos problemas. Mas Deus te quer, e quando Ele te quer, Ele te chama. Quando Ele te chama, Ele te capacita, Ele te estrutura. Você pode estar escondidinho lá, malhando trigo no lagar, que Deus te chama. Às vezes quando Deus chama, você faz como esse indivíduo que diz assim: Senhor, eu sou o menor da família do meu pai, e tem uma coisa ainda para complicar a situação, a minha família é a menor da tribo. Deus não está interessado no seu tamanho, no tamanho do que você tem, do que você acha que pode ser. Ele está interessado em fazer de você o que Ele tem para fazer na sua vida. Deus quer ir além do que você pensa. Mas nós precisamos entender isto, que o nosso Deus não chama, às vezes, quem você acha que já está no topo. Deus chama, às vezes, pessoas que estão omissas, escondidinhas, mas Deus tem um projeto para a vida delas. Deus tem um projeto. Deus, quando tem um chamado, às vezes Ele chama alguém que está lá no Carmelo. Meu Deus, enfrentando situações terríveis. Às vezes Deus chama a pessoa que ela está fugindo e se escondendo em cavernas. Pessoa que talvez para muitos seria um covarde, mas Deus conhece o coração dos seus valentes. E há momentos na vida que eles são tão penosos que não dá para confrontá-los tete a tete. Tem momento na vida que é momento de você dar uma freada, de você dar uma segurada. Eu me recordo quando ainda muito novo convertido, eu estava andando a pé, as condições bem difíceis, e eu via as pessoas passarem de carro, de moto. Eu falava: Deus, isso aí está injusto, esse negócio, porque eu sou teu servo, e eu estou aqui marchando nesse SP2, e o ímpio andando de carro. Como é que funciona isso? Eu não sei quantos aqui já questionaram a Deus assim, mas eu questionei o Senhor. Eu falei: Senhor, como é que funciona esse negócio? Se a tua palavra me diz que
Se eu quiser e der crédito à tua palavra, eu vou ter o melhor desta terra. Eu não sei quantos aqui já questionaram Deus, mas eu questionei ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós queremos fazer um paralelo entre o que somos e o que as pessoas são. Não faça isso. O que você tem vai acima ou além de tudo isto. E quando a Bíblia fala desse personagem do Carmelo, está falando de um homem que diante da adversidade foi tão terrível que ele teve que recuar e se esconder numa caverna, mas viveu experiências que talvez nenhum de nós vai viver. Teve a experiência de ver fogo descer do céu, teve experiência de saber que Deus não te deixa faltar nada na íntegra. Como assim? A Bíblia diz que ele, fugindo no deserto, escondido de acordo com a palavra do Senhor, os corvos o alimentavam e ele bebia do ribeiro. Eu fico pensando às vezes nisso, eu me perdoa a liberdade, mas às vezes eu fico meio que viajando na Bíblia, sabe? Porque imagina o corvo trazendo o bife todo dia, o filé, irmãos, todo dia, todos os dias, trazia o pão e o filé. Corvo vira garçom quando Deus manda, para servir aquele que teme e confia no Senhor, para servir aquele que tem um chamado de Deus na sua vida. Meu Deus, experiência que talvez nenhum de nós vamos viver, mas há pessoas que viveram coisas simplesmente tremendas da parte do Senhor, porque havia uma chamada. Quando tem chamada, você não retrocede diante dos muros, não. Por maior que sejam os muros, você não retrocede. Você continua crendo, confiando, de Deus virá uma resposta. E quando você ouve Deus dizendo para você assim: circula então, dá uma volta em torno da cidade, todos os dias você vai colocar o povo para dar uma volta. Amados, eu fico conjecturando, pensando, por quê? Porque nós lidamos com pessoas, e aquele tempo antigo não era diferente de hoje, eram pessoas, e as pessoas têm as suas próprias opiniões. Eu fico imaginando aquele sol escaldante lá da Palestina, e de repente aquele exército preparado com as suas armaduras, tendo que dar a volta em torno de uma cidade que era quilométrica, e eles dando volta. Eu imagino que alguém ali naquele meio dizia: cara, isso é loucura, esse negócio, filho. Vamos parar com isso. Não vão não, porque o homem falou que é para dar uma volta. E no outro dia levantava cedo, mais uma volta. Mas aí quando foi no terceiro dia, deram mais uma. E no quarto mais uma. Eu fico imaginando, quando o povo de Jericó olhava dos muros, para você ter uma noção, irmão, do que a Bíblia está falando aqui, ela está falando de uma muralha que carros passavam sobre ela. Alguns estudiosos mostram que eram lugares dela de 4 a 6 metros de largura. Nós não estamos falando desse murinho que divide a nossa casa do vizinho, não. Nós estamos falando de algo realmente estruturado, forte. E as pessoas dando volta. O que é a ideia aí embaixo? Por que vocês estão dando volta? Porque o Eterno falou que vai cair. O Eterno disse que vai cair o quê? A muralha vai cair. 5 dias, 6 dias. Eu acredito que muitos já zombavam da história. Aí quando chega no 7º dia, o líder, o que tinha um chamado, diz: gente, hoje é diferente. Hoje nós vamos rodar 7 vezes. 7? E quando terminar a 7ª vez, nós vamos tocar a buzina e nós vamos glorificar o Senhor, e nós vamos dizer que só o Senhor é Deus.
Quem tem chamado, às vezes pode ser tido como louco, loprado, porque são atitudes loucas. No entanto, você está aqui por isto. Você vai dizer, como assim? É pela loucura da fé. De acordo com Coríntios, que Paulo escreveu, é a loucura da fé que nos trouxe aqui. Amados, 7 voltas no mesmo dia, totalizando 13 voltas, gritos, glória ao Senhor, um nome bradado, e um terremoto acontece, e a muralha desaba aos pés diante daqueles que creram. Só quem tem chamado e acredita no seu chamado pode ver a grandeza do que Deus vai fazer na sua vida. Só quem consegue crer no seu chamado é capaz de entender o que Deus vai fazer na sua vida. Deus é tão poderoso para fazer coisas, e nós sabemos e cremos, mas quando vem a adversidade, às vezes nós tosquenejamos, nós cochilamos. Deus, será que é isso mesmo? Está tão difícil. Será que essa é a vontade de Deus mesmo? Quem tem chamado de Deus, às vezes tem que enfrentar o mar vermelho, irmãos. Tem que enfrentar a zombaria de pessoas dizendo assim, olha, será que você nos trouxe para morrer aqui na praia porque não tinha sepultura no Egito? Porque não entendem o chamado que você teve. Mas aquele que tem chamado, ele não desiste, ele persiste. E quando todo mundo começa a zombar, ele diz, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O que você tem para dizer? O Senhor disse assim, marche. Moisés, como assim marche? É isso, marche. Mas é água, Moisés. Não importa, foi ele que falou, e se ele falou, eu simplesmente marcho. Eu preciso continuar caminhando. Amados, há coisas sobre isso que nós precisamos pensar. Eu disse isso aqui, me parece que uma vez, eu quero reprisar com você. Quando eu estudava sobre a travessia do Mar Vermelho, eu fiquei durante meses pensando, lendo, analisando sobre esses textos e tentando entender algumas coisas. Se for possível, quando você tiver tempo, faça isso, vai no Google, você vai encontrar o que eu vou te dizer aqui. Olha, quando você pensa o Egito, para sair para o Sinai, que é uma península, e você tem ali o Golfo, que é o trecho que a gente chama de Mar Vermelho, com os golfos de Acabá. Você tem que pensar antes assim, Moisés saiu do Egito e foi para o Sinai. Ele conhecia o trajeto, porque ele já tinha ido lá. Ele já tinha um sogro lá naquela terra chamado Jetro. Ele sabia onde que ele passava. E ele passava pé enxuto. Então aí eu ficava pensando, Deus, se ele já tinha passado ali, como que na hora de trazer o povo, ele não passou no mesmo lugar? Que história é essa? Como é que funciona isso? É porque quem tem um chamado não é guiado por vista. Quem tem um chamado não é guiado pelo seu querer, pelo seu coração. Ele é guiado por uma palavra que o comanda, que o leva, que o conduz aonde que o seu Senhor o quer. E Deus disse para ele assim, olha Moisés, sabe como é que vai ser? Vai ser assim, ó, de noite uma coluna de fogo, de dia uma nuvem. Se a nuvem anda, você anda na direção da nuvem. Ela vai ser o seu GPS, beleza? Para onde ela for, você vai. Se ela for para a direita, você vai para a direita. Se for para a esquerda, assim vai ser. E aí então, Moisés segue, mesmo sabendo o caminho. Ele deixa o seu querer para seguir o querer de Deus. E ele segue. E a Bíblia diz então que ele vai caminhar. A Bíblia não dá nome, mas quando você estuda o texto, você vai ver que ele entrou numa ravina. O que era uma ravina? Um vale, e de repente as paredes começam a subir de um lado, paredes do outro, e ele continua.
Aí então me veio algo que me deixou mais perplexo, porque a Bíblia diz que quando o exército inimigo vem, Deus os detém com uma coluna de fogo. Depois leia o texto. Uma coluna de fogo. Eu posso pedir um favor, irmão? Fica lá perto daquela mesa preta, fazendo favor, aquela mesa lá, a de cá assim, ó. Essa daí, aí. Você quer chegar aqui, o que tem na sua frente? Uma coluna. Mas você quer chegar aqui, você faz o quê? Chega até no povo. Você desvia da coluna. Coluna é fácil. E eu ficava pensando, Deus, como é que o exército não fugiu da coluna? Sabe por quê? Porque era uma ravina que se afunilava, e Deus já foi estrategista naquilo. Eles não tinham como sair para a direita e nem para a esquerda, só tinham o direito de passar reto, mas reto tinha que enfrentar uma coluna de fogo e não dava para atravessar ela. Aí eu comecei a analisar o texto e falei, Deus, há algo profundo nisto. E quando você vai lá no Google Earth e você busca as imagens ali, você vai encontrar uma praia chamada Naueba, uma praia imensa, e onde uma ravina realmente se desloca nela, chega nela, se conclui nela. Então isso nos leva a entender e ver que o povo chegou exatamente naquele lugar. E aí então, quando chega, você tem a praia, tem o mar na frente, e quando você olha para trás, a ravina, e o exército vinha lá. Não tinha para onde fugir, não tinha como escapar. Quem tem chamado não segue o que quer, segue o chamado, porque é Ele quem chama, é Ele que te conduz. Podem haver pessoas que vão te criticar, que vão zombar, que vão dizer que não vai dar certo, faz parte. O que importa é o resultado. Aí então eu começo a entender que quando Moisés vai questionar a Deus, pensa nisto, a nuvem não parou no mar, ela adentrou ao mar. Era só andar, ele não falou segue a nuvem. Ô bispo, mas tem água. Você não segue o seu querer, você segue o que ele diz, porque você não tem chamado para fazer o seu querer, o seu chamado é para fazer o querer dele, porque convém que ele seja glorificado em ti. E quando ele consegue entender isto, ele consegue passar a pé enxuto para a glória de Deus. Quem tem chamado enfrenta essas coisas, mas sabe que tem resposta. Quem tem chamado, irmãos, às vezes tem que abandonar até a parentela. E seguir para um lugar que não tem noção de onde é. Às vezes eu falando sobre isso, eu penso, já viu aquelas irmãs que dizem assim, olha, as jovens, eles dizem assim, eu quero que Deus me dê um marido, mas que seja homem de Deus. Cuidado com isso. Cuidado com esse negócio de pedir homem de Deus, porque o homem de Deus não segue o que ele quer não, ele segue o que Deus tem para ele. Cuidado com isto. Olha, a Bíblia fala de um personagem que estava legal no meio da sua parentela, e Deus disse, sai do meio da tua parentela. Eu fico tentando imaginar a esposa, porque a esposa é muito curiosa. Quantas irmãs tem aqui? Diga amém. Qual irmã que não é curiosa? Diga amém. Olha o silêncio. Eu fico imaginando o nosso pai na fé falando, vamos organizar as tralhas, vamos pegar tudo, porque nós estamos saindo agora. E a esposa, muito obediente, pega tudo e sai sem falar nada. Nunca. Ela deve ter pulado no cangote dele, falando, para onde?
Aonde que é? Comprou a passagem? Quem que está nos esperando? É assim, não é, irmão? Se o seu marido falar com você assim, ó, nós vamos sair, qual a sua primeira pergunta? Aonde? Aí o seu marido vira e fala assim, sei não. Você diz, então não vou. É assim que funciona. É assim que funciona. Só que quando nós lemos sobre esse personagem, ele diz para ela assim, eu vou para uma terra que só ele sabe onde é. E a esposa diz, bacana, então eu vou contigo. Quem tem chamado não mede esforços nem sacrifícios, simplesmente o faz. Eu não sei se você já conseguiu entender o que Deus tem para você, mas se você tem um chamado de Deus, não existem obstáculos que possam te impedir de alcançá-los. Quem tem chamado, irmão, às vezes tem que subir o Moriá. Quem tem chamado, às vezes tem que subir o Moriá. Talvez você não sabe nem o que é o Moriá, mas é o lugar do sacrifício. É o lugar onde você tem que sacrificar o seu maior amor, o seu sonho, o seu projeto de vida, tudo o que você imaginou, tudo que você sonhou. Às vezes você, a sua esposa, a sua família, você sonhou, projetou, arquitetou, e tem um momento que Deus te chama para o Moriá e diz, me entrega tudo. E aí? Eu conheço pessoas que conseguem ir até o sopé, mas subir a montanha não consegue. Porque ele vai conduzindo, caminhando, até chegar no pé da montanha. Mas quando chega no pé da montanha, que o filho pergunta, pai, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, mas onde está o sacrifício? A voz do pai embarga e ele desiste de subir a montanha. Mas aqueles que têm um chamado do Senhor, mesmo que seja com voz embargada, ele diz, filho, Deus proverá para si um cordeiro. Deus vai entrar com provisão. Deus vai entrar com provisão. Quando nós conseguimos entender que nós temos um chamado da parte do Senhor, nada nos impede de continuar a nossa caminhada. Nós vamos até o fim, porque nós sabemos do chamado que temos. Às vezes quem tem chamado, irmãos, vai parar na cadeia, tem as vestes rasgadas, mas de uma forma espetacular Deus o coloca como governador. Chamado. Às vezes nós não entendemos e pensamos que ter o chamado é ter regalias, é estar tudo tranquilo. Eu às vezes fico olhando obreiros, que quando você fala com eles da obra do Senhor, ele já pensa assim, olha, se você me der um salário X, uma casa assim, e um carro para locomoção, eu acho que dá para fazer a obra. Só que o chamado exige mais do que isso, né? O chamado, ele te leva para lugares que você nunca imaginou que iria. O chamado às vezes te leva a situações que você nunca pensou. Por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Porque você que está aqui, só está aqui porque alguém entendeu o chamado que tinha. Você só está aqui porque alguém entendeu
o chamado que tinha. E às vezes teve que se privar de muitas coisas para viver o sonho de Deus nesta cidade. Só Deus conhece as lágrimas de quem tem um chamado. Só Deus conhece a dor, às vezes, na alma de quem tem um chamado da parte do Senhor. Falar do profeta Elias, que o fogo desceu do céu, e que aquele homem era tremendo, porque ele batia o seu manto ali na água do Jordão, e ela se abria, todo mundo diz, eu quero a porção dobrada desse homem. Mas eu quero que você entenda, que lá na caverna ele chorava e pedia a morte, no seu silêncio com Deus. Ele chorava e dizia, Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, me leva, me leva. Só ele sabia o peso do que ele estava carregando, o peso de um chamado. Às vezes nós podemos admirar e aplaudir quando falamos de José. Poxa, mas José do Egito, aquele José foi um homem fantástico, um homem que sobrepujou tudo, e ele chegou a governador, e ele fez do Egito a potência mundial. Show! E talvez você até gostaria de estar sentado no trono junto com José. Mas eu quero que você entenda que antes do trono teve cisterna onde ele foi jogado. Antes do trono, teve prisão, teve cárcere. Antes do trono, teve traição. Porque as pessoas não entendem o seu chamado e muitas das vezes te trai. Trai a sua confiança. Não é assim, pastor Kleber? Mas quando nós temos um chamado, nós não abrimos mão dele. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. E sabe o que é mais interessante do chamado? Que o chamado não é para nos abençoar. O chamado é para abençoar você. Aleluia. 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 Amados, comece a pensar que só existe uma nação chamada Israel, povo de Deus, porque um homem ouviu um chamado e largou a sua parentela. Mas ele nunca viu a terra prometida com a família que Deus havia prometido. Deus falou com ele assim: o seu povo vai ser inumerável, como as estrelas do céu, como a areia da praia. Vai ser, Senhor? Vai. Mas eu queria ver, não, ver só um filho. É o que você vai ver. O resto deixa comigo, porque eu vou levar alguns séculos para concluir. Mas sem aquele chamado, nada teria acontecido. Às vezes o homem, ele tem um chamado e ele tem que cortar todo um deserto, parar num Sinai, retornar ao seu ponto de origem, em prol de um povo, de uma nação chamada Israel. Mas e aquele homem, o Moisés, o que abre o mar vermelho? E aí? Aquele homem foi discriminado pela esposa, chamado de sanguinário, foi tido como um assassino por defender o seu povo, ele foi esculhambado por aqueles que não tinham muito apreço por ele. Mas e o resumo da história? Ele entrou com a bandeira da vitória na terra? Não, Deus falou com ele: dá um confere aí, Moisés, a terra é aquela lá, você só não vai pisar nela, mas valeu a guerra. Quem tem chamado, às vezes tem lágrimas escorrendo no rosto, em prol de pessoas como você que está aqui nesta noite. Você talvez nunca parou para pensar. Talvez você olhe, chega numa festividade como essa e diz: que coisa linda, que festa maravilhosa. Mas para chegar até aqui foi muito suor e lágrimas.
foi muitos joelhos dobrados, foi muitas madrugadas buscando, clamando: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? É realmente isto? Se é isto, então por que as coisas não estão fluindo? Porque o chamado às vezes pesa no ombro. Não tente fugir do seu chamado, meu irmão. Não. Simplesmente confia. Deus sempre te chama para algo maior. Guarda isso no seu coração. Deus te chama para algo maior. Alguns irmãos já tiveram a oportunidade de estar conosco ali, onde Deus nos permitiu estar pastoreando, em Ribeirão das Neves. E quando Deus me chamou para estar ali, eu prontamente disse amém. E eu pensei: pronto, agora tudo flui, agora tudo acontece. E o apóstolo Paulo disse, eu li, está escrito: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, então deve ser algo maravilhoso. Ele não me falou das peripécias, ele não me falou das agruras. Não, eu já li o texto vezes, não tem, irmão. Ele só fala que é uma excelente obra, e realmente é. Mas ele não me falou dos percalços. Mas quando eu vou ler a história de Paulo, aí é que eu vou entender a grandeza de tudo isso. É naufrágio, é chicotada, é picada de cobra, é apedrejado. Que excelente obra deseja. Vai. Que obra excelente. Que obra maravilhosa. E quando Deus me chamou, eu acreditei nesse texto e eu fui. Irmãos, eu preguei numa terra seca durante 1 ano, sem ganhar uma alma. E eu pensei, com 6 meses a casa está cheia. Em parte estava, porque se o vento ocupa espaço, estava cheio de vento, não tinha mais nada. Quem tinha os fiéis, eu tinha uns fiéis, minha sogra, a esposa, chama fiéis. Nós tínhamos 4 bancos, mas graças a Deus nós estávamos num espaço quase igual a esse aqui, diferença pequena. A nossa janela não tinha vidro, era só o vão, mas tinha a janela, graças a Deus. O nosso piso podia não ter esse concreto bonitinho assim, polido, mas tinha a terra onde os bancos ficavam. O nosso teto não tinha esse forro, mas a gente cultuava ao luar. E a nossa porta também não precisava fechar, não tinha nada para ninguém roubar. Mas nós estávamos ali. E nos meses de frio, os irmãos levavam cobertor e se enrolavam no cobertor, e o pregador trincava de frio, com aquele ar-condicionado natural passando. Instrumento, eu fico olhando esses instrumentos assim, eu falo: meu Deus, tu és maravilhoso. Na época Deus nos permitiu uma guitarrinha tonante. Se você não conhece, peça a Deus para nunca conhecer. Uma caixa de som tonante. O microfone era um microfone de plástico. Eu acho que aqui em São Paulo não tem, mas em Minas tem uns caras que vêm numa Kombi vendendo pamonha, ou então laranja, e o som sai maravilhoso. Pamonha, pamonha, pamonha. A mensagem era assim, o louvor também. Aquele som maravilhoso. Mas graças a Deus, passou o 1º ano, e veio o 2º, e veio o 3º também. É como se fosse a muralha de Jericó, aquilo não caía, o quadro não mudava,
Mas eu falava: Deus, eu tenho um chamado, tem que ter resposta. E depois de um longo tempo, brotou a primeira alma para ser batizada no nome de Jesus. Eu falei: opa, está acontecendo. E depois veio a segunda, e a terceira, e os anos foram passando, e aí nós fomos para um outro espaço, onde já tinha um teto, que era show de bola, porque era um telhado, e no final do telhado eu levantava a mão e punha na telha, de tão alto que era o telhado. E no mês de dezembro, aquilo parecia um micro-ondas, maravilhoso. Quando terminava o culto, era só a sopa do Moreno, terrível, mas eu tinha um chamado, eu não podia abrir mão. E a esposa, linda, maravilhosa, caminhando comigo naquela peleja. Irmãos, foram dias terríveis, terríveis. Vieram os filhotinhos, me veio a primeira menina e depois um menino, e eu lembro deles bem pequenininhos, e eu morava longe, e a gente terminava o culto e ia embora, não tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus, e aí tinha que levar as crias, e o pequenininho queria colo. Quem tem menino aí sabe como é que é, levanta as duas mãozinhas: colo, pai, colo. Eu falava: Deus, é longe demais, não dou conta de levar esse menino. Sabe o que eu fazia, irmão? Eu arrumava essas garrafas PET na rua, passava no lixo, pegava uma garrafa PET e começava a chutar aquilo para a rua fora. Chuta, filhão, tá! E aí ele ia correndo atrás daquilo e intertia com a garrafa PET. Falava: louvado seja Deus, pelo menos eu não estou carregando no colo. Mas era distância pequena, devia dar uns 10 quilômetros só de caminhada. Quando Deus me permitiu o primeiro carro, pense no carro, meu Deus, que sonho. Deus me permitiu uma Brasília 77, branca, e a Brasília como é que eu explico isso? Não é que ela não tinha fundo, ela tinha fundo, que ela tinha uns espaços vagos no fundo, que a gente podia ver o asfalto assim, passando. Mas tinha uma vantagem, irmão. Um dia eu estava indo para o culto, chovendo, e eu morava de um lado, a igreja do outro, então tinha um vale, e sempre que eu ia para o culto, quando chovia, eu ia a pé. Eu lembro que o sapato, quando eu chegava na igreja, parecia que tinha um sapo dentro, todo encharcado. E aquele dia que eu fui de Brasília, pastor Kleber, eu passei naquela água e vi ela passando por baixo da Brasília, e eu de pé enxuto, eu falei: Deus, tu és fiel ao Senhor, cumprindo a promessa. Amém ou não amém? Porque Deus tem um chamado, e você acredita no chamado. Eu lembro de uma noite que eu pregando na igreja, para aquele público maravilhoso, aquelas 4 pessoas, e eu disse para eles: vocês não conseguem ver, mas aqui tem uma banda maravilhosa, ouça o som desse teclado, desse contrabaixo. Eu não sei quantos na alma estava dizendo: loucou de vez, o homem pirou, loprou, não tem jeito. Mas eu falava com convicção, porque eu sabia em quem eu estava crendo. Então hoje, quando eu chego naquele lugar e eu vejo um templo construído, edificado, e aquelas centenas de pessoas adorando ao Senhor Jesus, e eu vejo aquele altar com as pessoas louvando, os instrumentos, eu digo: Senhor, era só uma questão de tempo, porque o seu tempo não é o meu tempo, mas o chamado que o Senhor tem, o Senhor é fiel para cumprir. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos chamou para ser. Nós temos que crer que o Senhor nos chamou e Ele é fiel para cumprir, porque Ele, se preciso for, vai prover água no deserto da sua vida, mas Ele vai trazer à existência aquilo que não existe. O querer dEle vai cumprir. Então eu quero que você receba esta palavra na sua alma, hoje no seu coração, para nunca mais se esquecer: quem tem um chamado não retrocede, não recua, ele confia
porque o Senhor vai prover algo para a vida dele. E se tiver as adversidades, você continua crendo, você continua confiando. E se alguém disser para você que você não tem chamado, não tem problema, é só mais uma voz na multidão. Você precisa ouvir a voz dele. É a voz dele que te interessa. Pode levar 10 anos, 15 anos, 30 anos, não importa. Deus vai cumprir, porque Ele é fiel. Eu quero crer que eu estou pregando para uma igreja que confia no poder que há no nome de Jesus. Então eu quero te convidar para orar comigo. Nós vamos fazer uma oração, em nome de Jesus. E eu vou te incomodar, eu vou te pedir para ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Eu quero que agora então você feche os seus olhos e comece a pensar no que Deus tem projetado para a sua vida. Onde Deus quer te colocar. Comece a pensar talvez de onde Deus te tirou e para onde Ele está te levando. Por mais que às vezes os dias sejam difíceis, por mais que às vezes escorra lágrimas, não perca a sua fé, confia, acredita que aquele que te chamou, Ele é fiel para te conduzir até o destino, o objetivo. Não desista. Em todo e qualquer chamado, não desista. Seja ele um chamado ministerial, seja ele um chamado a nível social ou empresarial, confia no Senhor. Confia. Às vezes até o seu matrimônio você pode olhar e falar: Deus, está difícil. Confia. Lembra que é Ele que está no controle e que Ele não te desampara, Ele não te deixa. Espírito Santo, eu intercedo agora por cada um dos teus que estão aqui. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas adversidades. O Senhor conhece aquela oração que às vezes fazemos no escondidinho do nosso quarto. O Senhor sabe quantas vezes muitos até pensam em desistir. E o Senhor, sendo conhecedor de todas estas coisas, eu te peço, fortaleça-nos por mais uma vez. Não nos deixe desistir, Senhor. Nos fortaleça. Se estivermos no deserto, como o Senhor permitiu o teu servo, provê para nós mais um pedacinho de pão e um pedaço de carne, para revigorarmos a nossa força e caminharmos por mais um tempo. Porque a nossa alma sabe, confia, de que haverá dias de bonança, que a vitória vai chegar. Então nós não podemos desistir, porque nós cremos no nosso chamado e nós queremos exercê-lo da melhor maneira possível. Então edifica cada um dos teus servos que estão aqui. E se houver algum coração entristecido, que já estava pensando em desistir, eu peço a Ti, pelo poder que há no Teu nome, Jesus, restaura, traz o bálsamo, cicatriza a ferida e traz a alegria da salvação ao coração destes, porque nós não fazemos parte daqueles que retrocedem,
nós fazemos parte daqueles que caminham para a vitória. Há um céu de glória que nos espera, e nós não vamos desistir, nós não vamos parar. Então, Pai, acalanta cada alma, e que esta noite, que é uma noite de festa, ela possa promover na nossa alma uma celebração, para nos colocarmos de pé e marcharmos de cabeça erguida, e o inimigo das nossas almas por mais uma vez envergonhado, ao saber que nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós e que nos coloca de pé em cada instante do nosso viver. Continua, Pai, como sempre, sendo tudo em todos. Esta é a oração que eu faço ao Senhor, no teu santo nome, Jesus, porque tu és fiel. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Pastor Kleber. Cadê a irmã Simone? Está aí? Irmã Simone, faz a gentileza, chega aqui. Deixa eu quebrar o protocolo aqui um pouquinho. Eu já tinha que ter entregue esse microfone aqui já há tempos, mas eu preciso dar uma palavra para vocês curtinha. Pastorzão, irmã, obrigado por não terem desistido do chamado de vocês. Tudo isso que está acontecendo é porque vocês creram e confiaram. Ainda que vieram dias tempestuosos, mas vocês estão de pé. Eu só estou aqui hoje porque vocês não desistiram. Que Deus abençoe a vida de vocês sempre, em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Deus falou com você, irmão? Que Deus falou comigo. Eu agradeço o bispo por mais uma vez estar com a gente aqui. O bispo não é só um bom pregador, ele é um bom conselheiro também. É uma boa pessoa para você caminhar. E eu agradeço a Deus porque conheci o bispo, graças a Deus. Fala assim, pastor, mas você fica jogando confete. Eu jogo mesmo. O que eu vou fazer? Tanta gente que não gosta da gente, né, cara? Tanta gente, e a gente tem que dar é para quem gosta da gente mesmo. Mais uma vez eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Que nós temos mais 2 dias de festa. Amanhã o pastor Samuel está aí, o bispão vai estar conosco aí também. O pastor André está aqui com nós, da porção dobrada. Deus abençoe, pastor. Obrigado por o senhor ter vindo. Sei que pegou um trânsito tremendo lá para chegar, chegou um pouquinho atrasado. Me perdoa por eu não ter conseguido ir sábado lá. Mas é uma delícia. Quando marcar alguma coisa, chama a gente, para a gente ir lá, para a gente estar junto. A igreja é gostosa, a igreja é maravilhosa. É uma bênção. Eu agradeço a Deus pelo pastor André também. Uma amizade que está se iniciando. A gente já se conhece há um tempão, né, pastor? Mas a gente não teve tantos contatos, mas vamos ter cada vez mais em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus pela presença do Senhor. Amém? Graças a Deus.